Bom, hoje a gente está começando uma nova série de mensagens. Quando o Jesus que frustra, é o título da série, o Jesus que frustra. A gente vai falar sobre quando as nossas expectativas não cabem no reino de Deus. Porque eu não sei se você já reparou, mas ao longo dos evangelhos, né, quando a gente lê lá o Mateus, Marcos, Lucas, João, em vários momentos, Jesus ele frustra as pessoas que estão caminhando com ele, as pessoas que ele se relaciona. E a gente vai olhar como que essa frustração que Jesus produz, na verdade, é graça dele sobre nós. Porque às vezes nós precisamos dessa frustração, embora a gente não goste disso. Então, para começar, eu queria que você imaginasse uma cena, né? Você na sala de espera de um hospital. Você consegue imaginar isso? Você na sala de espera do hospital lotado. Tá aqui minha tia que trabalhou a vida toda dentro do hospital, né? Então imagina assim, aquele hospital lotado, ar-condicionado torando, aquelas cadeiras ou poltronas de sala de espera, né? E o povo todo alvoroçado. E aí todo mundo querendo ser atendido logo, ou porque tá dentro do convênio, ou porque tá, sei lá, no posto de saúde, né? E você tá daquele bairro lá, já conhece todo mundo, e você querendo ser atendido logo. Aí cada vez que a enfermeira abre lá a porta para chamar alguém, você fica naquela expectativa, agora é minha vez, agora eu vou ser atendido. Mas imagina que de repente a enfermeira ela abre a porta e ela chama alguém que acabou de entrar na sala. Nem passou pela triagem, não pegou ficha de nada. O que rola nessa sala de espera? Como é que ficam os ânimos? Revolta, né? É, revolta. Né? Você já começa a querer brigar e tal. E aquele sentimento de, pô, tô pagando caro no convênio, né? Ou então sou aqui do posto aqui, né? E esse cara vem e chama alguém de fora. Guarda essa imagem, a gente vai ler Lucas capítulo 4, do 14 ao 30. Lucas 4, de 14 a 30. Ana, você pode ler pra gente? Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Nosso pedido é que o Senhor fale com a gente, ó Deus. Assim como quando Jesus leu lá o texto, falou que o Espírito estava sobre ele, que teu Espírito esteja sobre nós nessa manhã, ó Deus. E que o Senhor nos ilumine o coração e a mente. Em nome de Jesus. Amém. Jesus volta
para Nazaré, o lugar que ele cresceu. É a típica cidade pequena, sabe? Onde todo mundo conhece todo mundo sabe quem é filho de quem, né? E a notícia corre rápido. Ele pregou em outras cidades, fez milagres, ficou famoso e agora voltou para casa. Então imagina o clima da cidade, sabe? De quando alguém que a gente conheceu, alguém que brincou, jogou bola com você, de repente virou sei lá, uma grande pessoa, assim, um cara destacado. Essa pessoa volta, né, para a cidade, está todo mundo alvoroçado ali querendo conversar com ele, querendo ver ele. E aí no sábado, conforme o seu costume, diz o texto, ele entra na sinagoga, ou seja, percebe que não é uma atividade pontual de Jesus ir para a sinagoga. Era o seu costume. Tinha um ritual, né? Tinha um hábito que ele já desenvolvia isso há muito tempo. Então, todos os sábados, provavelmente, ele ia para a sinagoga. Ele vai, e aí ele é convidado, então, a ser o cara que vai trazer a palavra nesse dia. E o livro de Isaías é entregue para ele. Na verdade, nossas Bíblias falam livro, né? Mas era um rolo de pergaminho. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de visitar uma sinagoga. Mas se você for um dia, né, numa sinagoga, o rolo do pergaminho é um negócio assim, a gente te imagina, sei lá, né, que você vai desenrolar, mas, cara, é gigante o rolo de pergaminho, é muito grande. Então, assim, o ato de você desenrolar o rolo, sabe, do pergaminho e achar tal, só o fato de você manusear esse negócio tem toda uma liturgia, sabe, tem todo um ritual, né, que confere uma certa, não sei, uma solenidade naquele momento. E o texto fala para a gente que Jesus ele vai desenrolando e ele encontra o lugar onde está escrito. Ou seja, ele procurou, ele sabia o que ele queria falar, ele não fala aleatoriamente, né? Ele encontra lá a passagem que ele quer ler, não foi uma coisa assim, sei lá, que surgiu na cabeça dele ali na hora, não, ele foi planejado, foi pensado, ele sabia exatamente o que ele queria falar. E aí ele lê essas palavras. O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Esse trecho de Isaías é um trecho que é associado a uma figura misteriosa de Isaías que é chamado, né, pelos teólogos de o servo de Yahvé. Quem é esse servo de Yahvé, o servo de Deus, né, de Jeová? Né, essa figura messiânica, meio misteriosa, que é meio que assim, ele como que carrega o destino da nação. Tudo que é verdade para ele é verdade para o povo todo. E essa figura messiânica seria aquele, né, segundo o texto aqui, que traria o ano do jubileu. A nossa versão fala o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O que é isso? O ano do jubileu, imagina uma grande festa que acontecia a cada 50 anos. Então funcionava mais ou menos assim: quem tinha acumulado muito dinheiro tinha que dividir isso com os outros. Quem contraiu dívida, a dívida era perdoada. Quem acabou ficando escravo por conta da dívida deixava de ser escravo. Né? Porque todas as dívidas, todas as pendências, né, elas eram canceladas. E você tinha a chance de zerar a tua vida. O ano do jubileu era isso. É como se Deus dissesse o seguinte: pelo menos uma vez na vida, toda a família vai ter a chance de recomeçar. Então, se você, por exemplo, só vender a tua terra, né, para poder pagar uma dívida, a terra voltava para a tua família. Só tem um problema: isso nunca aconteceu na história. Né, os estudiosos vão falar que nunca parece que eles viveram isso de verdade. Qual que é a promessa, então, de Isaías? É que esse servo de Yahvé ia ser o cara que ia fazer esse negócio acontecer de verdade. E aí Jesus então lê, e aí o verso 20 diz que ele fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga, sentou-se, todas as pessoas presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Eu imagino que o povo está até prendendo a respiração, né, esperando o que ele vai falar. E aí ele diz: hoje se cumpriu o trecho das escrituras que vocês acabaram de ouvir. No hebraico fala exatamente assim, ó: hoje se cumpriu nos seus ouvidos. Hoje se cumpriu nos seus ouvidos. Você consegue imaginar a cena? Tudo que Jesus vai fazendo vai gerando uma tensão. E o clímax é isso. E aí ele está falando assim: olha, hoje, aqui e agora, essa palavra que vocês acabaram de ouvir virou verdade.
E qual que é a reação das pessoas? Verso 22. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. Sabe o que me chama a atenção? É que eles não ficaram escandalizados, porque ele falou que aquilo tinha se cumprido. E por que será que eles não ficaram escandalizados? Por que eles gostaram de ouvir isso? Porque é uma palavra boa, né? Imagina só. Você está vivendo num contexto de opressão estrangeira por mais de 490 anos. Começou com os babilônicos, depois vieram os persas, os gregos e os romanos agora estão dominando. E os romanos são os mais cruéis de todos. Eles eram extremamente eficientes em usar a violência para oprimir os povos que eles dominavam. Então você está debaixo, né, desse jugo. E aí, de repente você ouve que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Que Ele vai libertar o seu povo. Ouvir que Deus vai dar um recomeço, uma nova chance de refazer a vida, não é nada mal, né? É ou não é? O que eu imagino aqui? Na cabeça deles, Jesus está só reforçando a visão nacionalista que eles tinham de Deus. Por quê? Para o povo da época, para os povos, na verdade, né, da época, cada deus que era adorado na sua própria nação era um deus nacionalista. Não tinha como se adorar a Deus e não estar envolvido com o país, entendeu? Cada povo tinha seu Deus. Então Jesus está reforçando essa visão, essa noção, né? Esse era um Deus que eles já conheciam, um Deus que eles esperavam, na verdade, um Deus que eles queriam. Um Deus que mostrasse assim, olha, eu vou salvar vocês, o povo de Israel, porque vocês são um povo escolhido, o povo preferido que eu tenho. Então, para eles, Jesus está reforçando isso e essa é uma boa notícia para eles. Sabe o que isso tem a ver com a gente? Jesus meio que mostra um Deus familiar, né? Que eles estão acostumados. E a gente também gosta disso. É ou não é? A gente vive numa era de informação que ensinamentos, experiências religiosas estão ao alcance de um clique. Então você tem uma gama de podcasts, de vídeos curtos, né? De lives, de pastores influenciadores, igrejas online, e tudo está disponível para você o tempo todo. É ou não é? E nesse ambiente moderno, acho que a maior tentação que a gente tem é a gente meio que se alimentar de um buffet espiritual, onde você vai escolher as coisas que mais te agradam. Entendeu? Então, nós queremos só conteúdos que confirmem as nossas ideias, nunca um conteúdo que nos confronte. Nós queremos igrejas que nos deem conforto, não que nos provoquem. Nós queremos pregadores que falem aquilo que a gente gosta de ouvir, não que a gente precisa ouvir. E aí, somado a isso, tem a tecnologia, né, que mantém a gente preso nessa cosmovisão enclausurada, né, que é como se você ficasse num castelo muito confortável, onde, por exemplo, a Netflix só entrega para você coisas que você já gosta de ver. O algoritmo, né, das redes sociais vai te manter preso na tua bolha. Então, ninguém nunca é confrontado com uma coisa diferente. Só que, curiosamente, isso não é uma coisa nova. O Thomas Jefferson foi um dos presidentes dos Estados Unidos, né? E ele era um homem da ciência. E dizem que, por ele ser talvez um cara da ciência ali da época, ele não aceitava essa coisa dos milagres de Jesus. Então o que ele fez? Ele resolveu de uma maneira muito prática. Ele pegou uma tesoura e recortou as partes da Bíblia que tinham os milagres. E aí ele montou uma versão da Bíblia dele só com os ensinamentos morais de Jesus. Porque o que ele queria era isso. E de certa forma é como se a gente fizesse a mesma coisa, né? A gente fica tentando meio que domesticar Deus, para ele só falar aquilo que a gente já gosta de ouvir. E isso é tão sutil que acontece tanto com cristãos quanto não cristãos. Então, com os cristãos, né, é óbvio, você vai acabar escolhendo pregadores, igrejas, conteúdos que já vão reforçar aquilo que você gosta. Então, se você tem uma linha mais conservadora, você vai ouvir sermões, né, coisas que reforcem regras morais, a tradição, né, aquela visão de mundo mais pautada ali numa visão mais cheia de regras, né, de pode isso, não pode aquilo. Se você tem uma pegada mais progressista, você vai gostar de discursos que falem de justiça social, a crítica às estruturas de poder,
denúncia das desigualdades. Se você não é cristão, acontece a mesma coisa. Porque eu percebo que as pessoas querem uma espiritualidade onde elas vão, muitas vezes, evitar coisas que pareçam difíceis demais, exigentes demais. E no nosso contexto brasileiro sincretista, é como se esse buffet fosse ainda maior, né? Então o cara fala que ele é ateu, mas ele vai no terreiro para tomar um passe porque se sente bem. A pessoa que é espiritualizada, ela frequenta o culto evangélico, frequenta a missa, frequenta o Seixonoye e vai em tudo quanto é coisa. A pessoa fala que não acredita em Deus, mas tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da casa dela, só para garantir. Ou seja, tanto um quanto o outro está querendo controlar o sagrado. E aí você pode controlar o sagrado através de uma visão meio mágica de mundo, onde você vai ter um objeto, você vai ter uma palavra, alguma coisa assim que vai controlar, né, esse sagrado. Ou então você pode tentar controlar o sagrado. Se você é um cristão, por exemplo, mais tradicional, sendo muito, muito bom, bem entre aspas, tá, esse bom, sendo muito moral, né, para você poder controlar. Lembra do filho pródigo? A parábola do filho pródigo? O que o irmão mais velho fala pro pai? Há tanto tempo que eu te sirvo e você nunca me deu um cabrito. Ou seja, tô aqui obedecendo todas as regras, né? Tô sendo muito bom. Ele queria controlar o pai. Ou então você pode, sei lá, tentar controlar o sagrado se engajando, sendo militante, né? O lance é que a gente está querendo domesticar Deus. Ninguém entendeu isso melhor do que o C.S. Lewis. E ele explica de um jeito tão fácil que até as crianças entendem. Porque quando ele escreve as Crônicas de Nárnia, e ele vai apresentar a figura de Jesus, né, como essa imagem do leão, que é o Aslan, né? Tem um trechinho no primeiro livro que ele fala assim, ó. Justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já havia avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam. E, naturalmente, há outros países que o preocupam. Não faz mal. Ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo. Porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Deus não é um leão domesticável. Ele é selvagem. Não tente prendê-lo, não tente controlá-lo, não tente coagi-lo. Porque você não é o ponto fraco de Deus. Te enganaram quando falaram isso. E como é que você sabe se você está tentando controlar Deus? Sabe como? Na hora que ele agir do jeito que você não espera, que você não quer, você vai tentar acabar com esse Deus. A tua reação vai ser a mesma do pessoal da sinagoga. Vamos olhar aqui? Como é que eles reagiram? Jesus termina o seu sermão e todos o elogiam. As pessoas dão tapinha nas costas e o cumprimento com alegria, né, na porta da igreja, né? Parabéns, pastor, bom sermão. E aí ele olha e fala assim, vocês não entenderam nada. Deixa eu explicar melhor, né? E aí ele começa a provocar os ouvintes para que eles possam compreender aquilo que ele queria falar de verdade. Então, primeiro ele cita 2 provérbios. Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a si mesmo. Pois ele vai dizer: nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Com isso, Jesus quer revelar a expectativa dos conterrâneos dele. Qual que é a expectativa deles? Se você é mesmo servo de Yahvé, o cumprimento da promessa, então prova para a gente. Faz aqui no nosso meio o que a gente ouviu falar que você fez em outros lugares. Afinal de contas, nós somos pobres. Nazaré era uma cidade pequenininha. Nós somos oprimidos pelo Império Romano. Nós precisamos de libertação. Nós precisamos, né, dessa salvação. Então ajuda a gente aqui. Só que Jesus frustra completamente a expectativa deles com 2 histórias do Antigo Testamento que deixam o maior climão, né? Então, primeiro ele fala da viúva de Sarepta, é uma mulher estrangeira que Elias cuidou dela, e depois Naamã sírio. Agora, vamos olhar de novo para o texto e percebe que a tensão não é só porque Jesus usa o exemplo de 2 estrangeiros. Mas olha só o que Jesus fala. Havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles
foi curado. O que está pegando aqui? A questão é, por que Deus não cuidou primeiro dos de dentro? Por que Deus não olhou para a gente primeiro? Por que Ele não priorizou os nossos? Por que Deus foi ajudar quem não merecia a ajuda dele? É isso que está por detrás, né, do coração deles. Vocês conseguem mensurar o escândalo que foi essa fala de Jesus? Porque, como eu disse, naquela cultura, cada povo tinha o seu próprio Deus, certo? Cada cidade tinha o seu Deus protetor. E aí, de repente, Jesus mostra que o Deus de Israel não é só o Deus de Israel. O Deus de Israel está preocupado com os outros povos também. Ele está olhando para os de fora e aqueles que eles acham que não merecem o cuidado dele. Ou seja, a gente tenta controlar Deus, e a gente percebe que a gente está querendo controlar Deus na hora que ele vai contra a nossa expectativa. E aí, quando ele faz isso e quando ele frustra a gente tenta matar esse Deus. Olha o que diz o verso 29. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Então, gente, qual que é o ponto que eu quero trazer para a gente hoje? Vocês conseguem perceber que a graça de Deus, nesse texto, está exatamente na frustração? Vocês conseguem ver que se Deus nunca confrontar a gente, se a gente nunca se sente desafiado por Deus, a gente continua com uma visão estreita de mundo? Se Deus é um Deus que só confirma aquilo que a gente já acredita, a gente nunca é desafiado a olhar a vida e o mundo e as coisas de um jeito diferente. A gente vai continuar dentro da nossa bolha. E o que Jesus quer mostrar, né, com essa visão do servo de Yahvé, desse jubileu, é que Deus quer libertar não só a gente, mas o mundo todo. Então ele quer estourar essa bolha e ele quer fazer a gente olhar e enxergar outras coisas, e outras pessoas, e outras situações que talvez, de outra forma, se ele não frustrar a gente nunca vai ver. Então a graça de Deus está exatamente nessa frustração que ele provoca na gente. Porque quando ele faz isso, ele tira a gente, sabe, dessa visão de mundo ensimesmada que a gente costuma viver. Então, se tem uma coisa que esse texto ensina pra gente, é que a graça de Deus não cabe nas nossas caixinhas. Lá em Nazaré, né, a frustração foi perceber que Jesus não era esse profeta nacionalista que eles esperavam. E hoje também tem um risco da gente tentar ir buscar um Deus que é um Deus que está dentro ali da nossa visão de mundo e que só vai confirmar aquilo que a gente já gosta. A gente espera esse Deus familiar, mas Jesus está mostrando para a gente que Deus é muito mais diversificado, muito mais criativo do que a gente poderia imaginar. Então deixar se frustrar por Ele é se abrir para uma graça muito maior. Uma graça que acolhe pessoas e situações que são totalmente diferentes do que a gente esperava. Outras raças, outras classes sociais, outras culturas, outras ideologias, outras histórias. Porque o jubileu que Jesus inaugura não é para os privilegiados aqui de dentro, mas é para todo mundo, inclusive quem está fora da igreja, inclusive quem está fora daquilo que a gente entende que é talvez o cuidado ali de Deus. A pergunta é, como é que Jesus pode fazer isso, né? Porque dentro da visão de mundo do povo lá, Deus ia salvar Israel e ia castigar os inimigos deles. Se você olhar o texto que Jesus lê, lá em Isaías, está em Isaías 61. Se você abrir lá em Isaías 61 e ler o versículo todo diz assim, ó. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Que chegou o dia em que nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Você percebe que Jesus tirou a última parte do versículo? Ele não leu a parte que falava da vingança de Deus. Por quê? Sabe por quê? É porque nessa primeira vinda de Jesus, ele não veio para trazer julgamento.
Ele veio para receber o julgamento no nosso lugar. E é só assim que a graça pode ser estendida para todo mundo. Porque é interessante que quando Jesus vem, não é que Deus não se vinga, né? A ira de Deus, ela é descarregada, mas não sobre nós, sobre o Filho, sobre Jesus. Ele assume a vingança no nosso lugar. Ele que é inocente é condenado no nosso lugar, para que nós que merecemos a vingança possamos ser perdoados. E a hora que a gente entende isso de verdade, a gente percebe o seguinte: cara, se Deus foi tão gracioso assim comigo, por que eu não posso estender essa graça para quem Ele quer alcançar? Se Ele fez isso por mim, por que eu não posso olhar do mesmo jeito para a pessoa que eu acho que é totalmente diferente? Então aqui está o desafio para a gente hoje. Será que a gente consegue ter coragem de atravessar as fronteiras, né, que Jesus atravessou e que às vezes a gente tenta colocar uma barreira? Será que a gente consegue imaginar um reino onde a graça ela alcança todo mundo? Onde você consegue abraçar o teu vizinho que pensa diferente, teu colega de trabalho que vota diferente de você, pessoa da tua família que crê de um jeito completamente diferente. Então pensa assim, ó, amanhã quando chegar segunda-feira, como é que esse negócio vira verdade na tua vida? Como é que ele te impacta? Pensa assim, sabe no trabalho, quando você chegar no trabalho e tiver um colega difícil, aquela pessoa que te irrita, sabe? Se lembra que Jesus também quer curar essa pessoa. Talvez isso faça você ter mais paciência, talvez isso faça você olhar para a pessoa de um jeito diferente. Na tua família, quando alguém não corresponder à sua expectativa, pode ser teu filho, teu cônjuge, teu pai, tenta perceber que Deus também frustra a gente para poder ensinar a gente. Na tua vizinhança, talvez você olhar para, sei lá, no teu prédio, né, no teu bairro, as pessoas que são diferentes de você, que não são teus iguais, sabe? E se abrir um pouco mais, cumprimentar essa pessoa, sabe? Trocar uma ideia, né? E na tua vida espiritual, particularmente, pensa assim, talvez quando Deus não respondeu uma oração que você faz do jeito que você esperava, tentar se perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? Por que Ele está me frustrando nisso? Sabe por quê? Porque a graça que frustra é a mesma graça que salva. Lembra da história do hospital? Lembra? Todo mundo com a expectativa de ser atendido. A enfermeira abre a porta, chama alguém de fora, que passa na nossa frente. A graça ela é escandalosa justamente porque ela chama para dentro quem a gente acha que não merece. Não é? O Henry Nouwen foi um padre católico que serviu pessoas com deficiência emocional, né, intelectual. E o Henry Nouwen escreve um livro onde ele vai lembrar do mito do centauro Quirion. Quirion é o centauro que foi o tutor de Hércules. E ele é atingido, né, por uma flecha envenenada. E com isso, ele fica com uma ferida que não sara, porque ele era imortal. Então ele nem morre nem sara. Só que é exatamente essa ferida que não pode ser sarada que transforma ele no melhor médico que tem. Porque a ferida torna ele capaz de sentir compaixão das pessoas que ele está cuidando. E aí o Henry Nouwen vai lembrar a gente que essa imagem do curador ferido é a mesma imagem do servo de Yahvé lá de Isaías. Jesus é esse curador ferido. Lembra que o pessoal falou, médico, salva-te a ti mesmo? Percebe que Jesus ele não se salva e ele sofre a ferida no nosso lugar? E é exatamente o fato de Jesus ser ferido no nosso lugar e até morrer por nós que torna ele capaz de nos compadecer da gente? Lá em Isaías a gente lê,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus escolheu carregar as nossas feridas. Na cruz ele não se curou a si mesmo. Médico, salva-te a ti mesmo. Ele não se salvou. Justamente para poder curar a gente. E é isso que dá a Jesus o poder de se compadecer das nossas dores. E é isso que dá a você o poder de se compadecer da dor dos outros. Então como é que você pode praticar isso essa semana? Talvez quando você vê alguém ferido, alguém passando na tua frente aí na fila, em vez de reclamar, em vez de, sabe, ora por essa pessoa. Clama a Deus pela vida dela. E a gente, quanto comunidade, eu acho que a gente precisa começar a fazer um exercício de olhar para aqueles que talvez estão fora do hospital, né, entre aspas. Quem são as pessoas que Jesus quer curar, que Jesus quer salvar? Que precisam de atenção especial. A gente tem um grupo de imigrantes aqui em Campinas, a gente tem famílias em vulnerabilidade, pessoas que se sentem rejeitadas pela igreja, jovens que não têm espaço, idosos que estão isolados. E se a gente, quanto comunidade, começasse a orar por essas pessoas, para Deus fazer a gente enxergar essas pessoas e se aproximar delas e trazê-las para perto? A graça de Deus está em que o médico, o curador ferido, que é Jesus, ele chama pelo nome até aquelas pessoas que a gente achava que estavam fora da lista. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com você. Ele pode fazer isso com qualquer um. Vamos orar? Senhor, graças te dou, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos frustra, ó Deus. O Senhor é um Deus de fato que a gente não consegue capturar, ó Deus. Que nenhum pensamento, ó Pai, nenhuma teologia, nenhuma palavra, nada, ó Deus, é capaz de descrever o Senhor. Porque o Senhor é muito maior do que a gente espera, ó Deus. E o Senhor age de formas misteriosas que a gente não consegue entender. O Senhor, no teu evangelho, ó Deus, escolheu as coisas loucas desse mundo para poder humilhar aquelas que acham que são sábias. O Senhor escolheu as coisas fracas desse mundo, ó Deus, para poder humilhar aquelas que pensam que são fortes, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque essa tua escolha, ó Pai, abre o caminho e abre possibilidade, ó Deus, para que todos possam se chegar até Ti, ó Deus. Para que todos possam ser curados por Ti, ó Pai, para que todos possam ser sarados por Ti. Então eu te peço, ó Deus, que a gente, quanto comunidade, ó Deus, possamos ser essa comunidade da graça, ó Deus, essa comunidade que se abre para os de fora, que se abre para quem pensa diferente, ó Deus, que se abre, ó Pai, para quem entende, ó Deus, as coisas de um jeito completamente fora, ó Pai, daquilo que a gente está acostumado, ó Deus. Para que a Tua graça possa alcançar todos aqueles que o Senhor quer, meu Pai. Ano que vem vai ser um ano difícil no nosso país, ó Pai. Nosso país tão polarizado, ó Pai, tão dividido, ó Deus, por conta de eleição, por conta de política, ó Pai. Eu peço a Deus que a nossa igreja, Deus, que a nossa comunidade seja uma comunidade, ó Pai, que possa ser um sinal, ó Deus, do reino. Onde pessoas que pensam diferente, pessoas que sentem diferentes, ó Deus, são capazes, ó Pai, de colocar o Senhor acima de tudo, ó Deus. E de caminharem juntas, ó Pai. Por conta da Tua graça, ó Deus, que chama a todos. E que salva a todos, ó Deus, sem merecimento nenhum da nossa parte. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos sare, que o Senhor nos salve. Em nome de Jesus. Amém.